Beleza, pessoal? Aqui novamente o professor Walter Máximo. Como eu havia combinado no vídeo passado, eu estaria tratando de alguns exercícios que envolvem progressão geométrica. Já coloquei um exemplo aqui. Determine o número de termos de uma progressão geométrica, onde o primeiro é 1, o segundo é 2, o último é 256. O que acontece? Eu coloquei a fórmula aqui, mas eu vou procurar não utilizar a fórmula, que essa fórmula serve realmente para encontrar a quantidade de termos de uma progressão geométrica. Uma vez que o último termo eu tenho, o primeiro termo eu tenho, a razão é só eu estar dividindo um pelo outro, que eu vou estar explicando logo mais. Então, ela serve realmente para encontrar o valor de n, que representa a quantidade de termos. Como tem um processo muito mais simples, eu vou estar explicando ele aqui. Se você quiser utilizar a fórmula, dá na mesma, eu posso até fazer um próximo vídeo com isso, tá? Então eu deixei a fórmula aqui, só para a gente ir se acostumando com ela. Ela vai ser pouco usada hoje aqui na resolução dos exercícios. Então, o que eu vou fazer aqui? Se eu tenho o primeiro termo, que é o A1, e eu quero encontrar o segundo, antes de mais nada, eu vou estar calculando o valor da razão. O que vem a ser minha razão? A razão de uma progressão geométrica é representada pela letra Q de quociente, tá? Para encontrar ela, basta eu pegar o segundo, dividir pelo primeiro. Ou o terceiro pelo segundo e assim por diante. E 2 dividido por 1, dá que a minha razão é igual a 2, tá? Feito isso, eu posso dar continuidade aqui. Eu quero saber a quantidade de termos. Então, no meu primeiro termo, eu já tenho 1. Para eu encontrar o segundo, basta multiplicar por esse. Eu já teria aqui também. Então, 1 vezes 2, 2. Sempre multiplicando pela minha razão. 2 vezes o 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. 8 vezes 2 dá 16. Vezes 2 dá 32. Vezes 2, 64. 64 vezes 2, 128. 128 vezes 2, 256. Que no caso aqui, 256. Que no caso aqui é meu último termo. Então basta eu contar a quantidade de termos agora, eu já tenho o valor do n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então o meu n, que é o que eu precisava encontrar, vale 9. Tá? Eu só quis mostrar aqui que é muito mais simples eu estar resolvendo dessa forma do que utilizar o termo geral de uma progressão geométrica. O mesmo acontece nos outros exercícios. Eu poderia até estar usando, mas não vejo necessidade alguma. Então vamos lá para os próximos exercícios. Então, essa questão caiu na PUC daqui de São Paulo, tá? Ela diz o seguinte: o terceiro termo de uma progressão geométrica, de uma sequência geométrica, é 10. O sexto termo é 80. Encontre a razão. Eu quero simplesmente encontrar a razão, tá? Eu vou estar comentando algumas regrinhas aqui. Primeiramente eu vou separar meus dados aqui. Então eu tenho que o terceiro termo, eu vou chamar de A3, é igual a 10. Eu tenho também que o sexto termo, que a gente chama de A6, é igual a 80, certo? Eu vou estar tentando encontrar a minha razão aqui nesse exercício, tá? Uma coisa que eu queria estar explicando antes, por exemplo, eu tenho o A6. Quem é o meu A6? O meu A6 eu posso falar que é o A1 vezes, tá? A razão elevado a 5. Tenta memorizar essa regrinha aqui, que ela nunca dá errada. E o que acontece aqui? Para você saber o valor que vai no expoente aqui, basta somar esse com o A1. Então, quem é o meu A1? O meu A6 é o A1 mais Q elevado a 5. 5 com mais 1 dá 6. Tudo bem? Então, continuando, agora já resolvendo o exercício, eu vou pegar os dados que eu tenho aqui. Eu posso falar que o A6
o A6 é igual o A3, que multiplica a razão elevada à terceira. Por que isso? Como eu falei, passa a somar os valores, vai dar o que eu tenho aqui na frente. Concorda comigo? Eu tenho o valor de A6, eu já tenho o valor de A3, agora fica fácil de eu encontrar minha razão. Então, substituindo aqui os valores, tá? Vou colocar em letra maior. 80 é igual. O A3 vale 10 vezes Q elevado à terceira. Continuando, então, nós temos que 80 dividido por 10 é igual a Q elevado à terceira, certo? 80 dividido por 10, simplifiquei aqui, vai dar 8. Então eu tenho que Q, só troquei a ordem aqui, que eu já comentei em outras aulas, que quando eu troco tudo ao mesmo tempo, eu não preciso fazer regra de sinal. Então Q elevado ao cubo é igual a 8. Concluindo, então, isso daqui, ó, Q é igual a raiz cúbica de 8. Q é igual um número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes dá 8, é o 2. Caso contrário, basta a gente fatorar isso daqui. Não, acho que não há necessidade de fatorar. Então, a razão vale 2. A alternativa correta aqui no nosso exercício é a alternativa D. Certo? Dando continuidade à lista, então. O próximo foi tirado da Universidade Federal de Santa Catarina e diz o seguinte: numa progressão geométrica de 6 termos, então já tem a quantidade de termos aqui, eu posso separando os dados também. Só um instante. Vou tentar resolver ela aqui, para não misturar, estou dobrando a folha aqui. Então, na nossa progressão geométrica agora, ela tem 6 termos. A razão é 5. O produto do primeiro pelo último é 12.500. Determinar o valor do terceiro termo dessa progressão geométrica. E ele colocou uma observação, que a nossa progressão geométrica, aí no caso, ela é positiva, tá? Isso é muito importante. Então, separando todos os dados que eu já tenho e substituindo aqui, a razão, como foi dado aqui, a razão é 5. R é igual a 5. Ele fala também que essa PG tem 6 termos. N é igual a 6. Eu não vou estar utilizando a fórmula, mas eu estou separando os dados aqui, tá? E eu sabendo que tem 6 termos, de certa forma é importante para mim. Outra informação que ele deu, que se eu multiplicar o produto do primeiro com o último, eu tenho esse valor aqui, 12.500. Então, o A1, que é o primeiro termo, vezes o A6, que é o último termo, tudo isso é igual a 12.500. Certo? Essa é uma informação que nos foi passada. Agora, continuando então, o que eu posso falar? O que eu posso tirar desses dados aqui para começar a resolver o meu exercício? Ele falou que o A1 vezes o último termo, o A6, é igual a esse valor aqui, a 12.500, tá? Eu posso falar que o meu A6 é o A1 que multiplica a razão elevada a 5, como eu fiz no exercício anterior. E tudo isso é igual a 12.500, certo? Usando a propriedade da potenciação aqui, eu posso juntar essas duas bases, são igual. Eu posso falar que então o A1 elevado ao quadrado, que multiplica a razão elevada à quinta, é igual a 12.500. Certo? Eu tenho o valor da minha razão.
tá? Eu posso substituir ela aqui. Então eu tenho que o A1 elevado ao quadrado é igual a 5 elevado a 5. Tudo isso vai dar 12.500. Fazendo 5 elevado a 5, vai ser 5 vezes 5 vezes 5, 5 vezes, tá? O A1 é igual a 1 elevado ao quadrado, é igual, esse valor elevado à quinta vai dar 3.125. Eu só peço, gente, que vocês não se esqueçam que eu estou multiplicando ele por ele mesmo 5 vezes. Porque 5 vezes 5 dá 25. 25 vezes 5 dá 125. 125 vezes 5 dá 625. 625 vezes 5 dá 3.125. E o restante eu copiei, tá? Como eu quero isolar o meu A1, eu tenho que o meu A1 elevado ao quadrado é igual a 12.500 dividido por esse número aqui, 3.125, tá? O A1, como era potência, do outro lado vira raiz, tá? Eu simplesmente vou estar fazendo essa divisão aqui e 12.500 dividido por 3.125 dá 4. Ou seja, o meu A1 aqui é igual a 2, porque raiz quadrada de 4 é 2, certo? O exercício, ele falava o seguinte: determine o terceiro termo. Agora eu tenho o meu A1, para eu determinar o terceiro termo é só montar a minha progressão geométrica aqui, ó. O meu A1 é 2, certo? A minha razão é 5. Para eu encontrar o segundo termo, basta multiplicar. Então 5 vezes 2 dá 10. 10 vezes a razão vai dar 50. Ou seja, o nosso terceiro termo vale 50. Então agora, resolvendo o último exercício, ele diz o seguinte: calcule a soma dos 8 primeiros termos de uma progressão geométrica de valores 2, 6, 12 e assim por diante, tá? A razão, como perceberam, é fácil de encontrar. 6 dividido por 3 dá 2. 12 dividido por 6 também dá 2. Essa é a nossa razão. Então, a informação que eu tenho aqui, eu tenho o primeiro termo e eu tenho também a minha razão. Porém, eu sei também que ela tem 8 termos. Só que eu não sei o valor desse oitavo termo. Então, a primeira coisa que eu vou ter que fazer é encontrar o valor do oitavo termo. Que venha a ser o oitavo termo. Como eu coloquei no exercício anterior, para eu achar o oitavo termo, o A8, eu simplesmente posso falar o seguinte: eu tenho o A1. Tá? Como está ali. O A8, ele vai ser o A1 que multiplica a razão elevado à sétima, porque eu sei que é 7. 7 com mais 1 dá 8, tá? Então eu vou estar substituindo os valores aqui e resolver nosso exercício. O A8 é o que eu pretendo encontrar. É a minha incógnita, né? O A1 eu posso substituir, que é 3. A razão, como eu falei, dividindo esse por esse, vai dar 2. 2 elevado à sétima, tá? A gente vai estar encontrando a razão elevado à sétima, que é a mesma coisa que 128. Então eu tenho que o meu oitavo termo é 3 que multiplica 128, tá? O meu oitavo termo, então, o A8 é igual 3 vezes 128, 384, tá? Agora sim. Então eu tenho uma progressão geométrica onde o meu oitavo termo tem esse valor. E como eu quero saber a soma dos 8 primeiros termos, basta eu substituir como se eu estivesse dando continuidade aqui, ó. E lá no oitavo termo,
384, tá? E eu vou somar todos esses valores. A gente poderia ir fazendo um a um e depois somar tudo, mas dá um certo trabalho. Então, nesse caso, eu vou estar usando as fórmulas dos termos de uma progressão geométrica finita, tá? Que normalmente os professores passam duas em sala de aula, eu vou estar utilizando a que não aparece função exponencial, que vai ser essa daqui, ó. Sn é igual a n, que é o oitavo termo, que multiplica a razão menos A1, tudo isso dividido pela razão menos 1. Então o que eu vou fazer agora? Como eu tenho os valores que eu preciso, eu vou estar substituindo na minha fórmula aqui. Então, deixa eu só arrumar a folha aqui para ficar melhor, tá? A soma dos 8 primeiros termos é igual a n 384, que multiplica a razão, nossa razão é 2. Tudo isso menos o primeiro termo, que é 3, dividido pela razão, que é 2, menos 1. Só substituir por enquanto. Então a soma dos 8 primeiros termos da nossa progressão geométrica é igual. Primeiro resolve-se a multiplicação, certo? E depois eu faço a subtração. Então eu tenho que 384 multiplicado por 2, eu vou estar fazendo a conta aqui, só um instante, vou pegar um rascunho. (384) vezes 2, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 2, 16, sobe 1, 2 vezes 3, 6 e 1, 7. Então dá 768. Menos 3. E o 2 menos 1 dá 1, não tem necessidade de colocar. Então a soma dos nossos 8 primeiros termos vai ser 768 menos 3, que é 765. Está resolvido. Esse exercício é um tanto trabalhoso, mas está aí, tá? Então até a próxima. Continue enviando sugestão. Eu vou estar resolvendo provavelmente um exercício que envolve a estatística, como me foi pedido. E mande sugestões, opiniões aí para que eu possa fazer mais vídeo. Muito obrigado e até a próxima.